Graças a paz, irmãos. Uma boa noite. Vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quem for achando reverentemente, fiquemos em pé. A leitura nossa será do verso 4 ao de número 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao de número 9. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham. Paulo escreve da seguinte maneira essa porção: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, vem iluminar a nossa mente, vem aplicar ela aos nossos corações, a tua palavra. Que o Senhor seja conosco, tira no meio de nós tudo aquilo que vem atrapalhar a compreensão do texto sagrado, principalmente no nosso coração. Que sejamos receptivos a ela e que o Senhor venha transformar, corrigir a nossa vida e que a nossa mente, o nosso ser, esteja todo submisso ao mandamento do Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo, aqueles que estão nos visitando, que o Senhor venha fazer com que a tua palavra seja acolhida em seus corações. Abençoa as nossas crianças, que o Senhor derrame toda sorte de bênção sobre a vida delas. Usa-me, Senhor, apesar de mim, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então faz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós começamos há muito tempo a expor o texto da primeira carta aos Coríntios. Eu dei a introdução e fiz uma exposição no verso 1 e no verso 2. E do verso 1 ao verso 3, melhor dizendo. Hoje nós iremos, a partir do verso 4 até o 9, falar daquilo que realmente Paulo tinha a intenção de escrever para a igreja de Corinto. O tema da nossa pregação é a fidelidade de Deus que sustenta a igreja. A fidelidade do Senhor sustenta o seu povo, sustenta todos nós. Nosso coração, ele é enganoso, já disse o profeta. Podemos nos orgulhar dos dons que Deus tem nos dado. Essa porção que Paulo escreve aqui, ele vai falar sobre os dons dado ao povo de Deus, dado à igreja. E nós podemos nos orgulhar por termos recebido algum dom da parte do Senhor em detrimento de outros irmãos que tenham dons diferentes. Isso acontecia na igreja de Corinto. O dom de línguas era muito respeitado por eles e orgulhava o coração de todos eles. Nós corremos um grande perigo em sermos egocêntricos, vaidosos, presunçosos, pela capacidade de Deus dar algo a nós. E muitas vezes deixamos de agradecer ao Senhor com humildade em reconhecer que tudo que temos vem da parte dele, da parte do Senhor. Um pregador do século XX chamado A.W. Tozer disse o seguinte: ele tinha umas leituras de alguns místicos da igreja e ele diz o seguinte: não é difícil entender porque a atitude do cristão em reação a si mesmo é uma excelente forma de testar quão válidas são as suas experiências religiosas. Aí ele diz: a maioria dos grandes mestres da vida mais profunda, como Fenelon, Molinos,
São João da Cruz, Madame Guion e muitos outros, advertiu acerca de experiências pseudo-religiosas que proporcionam muito prazer mundano, mas que satisfazem a carne e envaidecem o coração com amor próprio. Aí ele continua dizendo o seguinte: eis uma boa regra. Nada que vem de Deus ministra ao meu orgulho ou louvor próprio. Se eu tentado a soberba ou ao sentimento de superioridade em razão de uma experiência espiritual avançada, devo colocar-me imediatamente de joelhos e arrepender-me de toda essa experiência. Nós precisamos ter o cuidado com aquilo que Deus tem nos dado. Se isso nos leva ao orgulho, à pretensão, à soberba, eu devo ajoelhar-me e arrepender desse sentimento que tenho. É exatamente isso que ele está ensinando. O ponto que lemos na carta, verso 4 ao verso 9, Paulo ele agradece ao Senhor pela sua presença evidente na vida da igreja. Era notório a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nessa igreja. Apesar dela, o testemunho de Cristo e seu poder são manifestos na congregação de Corinto. Percebam que o apóstolo ele não usa essa porção inicial para elogiar os coríntios. Ele não faz isso. Nem pelo que eles realmente são, nem pelo que fizeram por ele. Mas ele louva a Deus pela manifestação de sua graça na vida da igreja. Vimos na introdução que Paulo escreve uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, mas antes de corrigi-la, melhor dizendo, ele começa com gratidão. Isso de cara nos ensina algo fundamental. Deus, ele continua a operar em meio às imperfeições do seu povo. Deus é Deus. Embora sejamos e somos cheios de imperfeições, Deus age no meio do seu povo. Isso chama-se fidelidade às promessas que o próprio Senhor tem nos dado. Deus, ele é fiel, mas ele não é fiel a você. Ele é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel às suas próprias promessas. Aquilo que ele tem prometido para a igreja, para o seu povo, ele há de fazer. Ele não mente, ele é imutável, ele é perfeito, ele é santo. Podemos aprender alguns pontos nesse texto que estamos. Primeiro deles, gratidão pelo que Deus já fez. Segundo, capacitados para servir. Terceiro, esperando confiantemente pelo Senhor. E quarto, a fidelidade de Deus é o fundamento da nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós iremos ver a gratidão pelo que Deus já fez e continua fazendo nesta igreja. No tempo que Paulo escreve. Eu quero ler com vocês versos 4 e 5, que diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A gratidão, meus irmãos, vem do reconhecimento de que uma dádiva foi concedida e de que existe uma dívida de gratidão. Todos nós recebemos uma dádiva do Senhor. Em primeiro lugar, recebemos o Evangelho, as boas novas de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E por esta razão, nós temos uma dívida de gratidão ao Senhor, porque Ele nos libertou de uma condenação que estava pairando sobre nós e que ela existia e que nem eu nem vocês conseguiríamos sair dela. A não ser que Deus agisse, a não ser que Deus fizesse algo que nos tirasse da situação em que estávamos. E Ele fez por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, Ele nos concede graça, dádiva, dons para o crescimento do corpo de nosso Senhor Jesus. Essa percepção de dádiva ou dívida para com Deus torna a ação de graças a prática diária da vida de Paulo. Somos devedores ao Senhor. Claro que esta dívida nunca é para receber algo do Senhor, mas pelo fato de termos recebido.
Desculpa, meus irmãos. Pelo fato de termos recebido da parte de Deus uma comunhão profunda. Embora Paulo tenha sido o apóstolo que plantou a igreja de Corinto, ele sabe que foi Deus quem fez ela crescer. Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem realiza. É Deus quem faz. Na verdade, a ação de graças de Paulo para essa igreja mostra muito do seu caráter. O caráter do apóstolo que foi totalmente transformado. Porque mesmo tendo ele de falar duramente algumas vezes com essa igreja, até mesmo envergonhando-os com sua dureza apostólica, ele ainda assim não deixa de ser grato por eles. Pois embora, meus irmãos, ele sinta responsável por eles, como um pai a seus filhos, como diz aí o capítulo 4, do verso 14 ao 21, eles são um povo que pertence ao Senhor. E por esta feita eu devo ser grato a Deus. Uma igreja totalmente complicada, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mesmo assim, Paulo está com o coração maravilhado, cheio de graça e de gratidão por esta igreja. Isso nos ensina que pastores não são os donos do rebanho, o rebanho pertence ao Senhor, pertence a Deus. Não pensem que Paulo está sendo arrogante quando ele usa aí, logo no começo do verso 4, dou graças ao meu Deus. Ele usa aí um pronome possessivo meu. Não pense que Paulo está sendo orgulhoso. O que Paulo está dizendo é: o Deus a quem sirvo, eu dou graças ao Deus a quem estou servindo. Precisamos dar graças ao Senhor, termos o nosso coração grato, exatamente porque Deus fez grandes coisas em nossa vida e Ele continua fazendo e concedendo dons a todos nós. Nós focamos, e a igreja contemporânea tem focado somente em dons extraordinários, mas nós temos recebido dons ordinários da parte do Senhor. A igreja tem sido agraciada, nós temos sido agraciados. Nós aprendemos aqui duas coisas, 2 pontos. O primeiro deles, a graça, ou agradeça a Deus, melhor dizendo, por uma igreja que adore diferente de nós. Paulo não adorava como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma bagunça o culto. Mas Paulo dá graças por essa igreja. Nós somos uma igreja muito abençoada. Nós temos uma liturgia muito simples. Cantamos louvores, confessamos nossos pecados, pregamos a palavra, oramos. É muito enxuto o nosso culto. Porém, nunca pense que Deus só esteja agindo aqui. Deus age em outros lugares. Não se vanglorie disso. Determinadas igrejas só precisam ser organizadas, direcionadas, segundo a palavra do Senhor. Não se orgulhe. Segunda coisa, não pense que pelo fato de você ter uma teologia reformada, Deus só opere conosco. Não pense isso. Se nós estivéssemos na igreja de Corinto, a primeira coisa que nós diríamos era: essa igreja não tem nada de reformada. Mas Deus estava agindo. E Paulo diz: obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor tem dado. Deus é soberano e sua ação não se limita à nossa igreja local. Esse é o primeiro ponto. Paulo continua agradecendo e dizendo: a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, está aí no verso 4. Paulo está dizendo que os dons de Deus registrados na carta fluem somente para aqueles que estão em Jesus Cristo. Estar em Cristo significa fazer parte da comunidade, é pertencer a Cristo e que reconhece o seu senhorio. Então, estar em Cristo faz parte de estar na igreja, estar no corpo do Senhor.
Para o pensamento ocidental, meus irmãos, contemporâneo, a individualização, a individualidade, ela é sempre vista somente para mim, para eu, para mim, para eu. Mas Paulo está muito longe disso. A expressão aí em Cristo, segundo a qual a fé pessoal é capaz de existir sem uma participação da comunidade, está muito distante dos textos de Paulo. Eu não sou um crente fora da igreja, que vivo fora da igreja. Eu posso escorregar um dia, como todos vocês. Mas Deus nos chama ao convívio do seu povo. Essa participação em Cristo aqui é na comunidade. Todos estão em Cristo, a igreja está em Cristo, e os dons se desenvolvem exatamente aqui entre o povo de Deus. Para o apóstolo, a ideia de que era possível ser cristão sem pertencer a uma comunidade de Cristo seria estranho, tanto quanto ser judeu não pertencer a Israel. Podemos prestar atenção que todas as vezes que Paulo usa a expressão em Cristo, vocês podem fazer uma leitura em todas as suas cartas. E quando ele fala em Cristo, ele usa sempre no plural. Vocês que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, falando da comunidade, não do indivíduo. A vida cristã é uma vida na igreja, mesmo diante das imperfeições de cada um de nós. A gratidão apostólica continua no verso 5, dizendo: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. O apóstolo emprega uma terminologia associada à riqueza. Ele faz isso para lembrar aos membros que as riquezas realmente valiosas fluem do relacionamento com Jesus. A riqueza de nossa vida está em Jesus Cristo e não pode estar fora dele, mas somente nele. Então, Paulo agradece inicialmente por dois dons, que estão aqui do verso 4 ao 9, dados a Deus à igreja. Dados por Deus à igreja. Ele diz: toda palavra e todo conhecimento. As palavras usadas aqui por Paulo é logos e gnosis, que é conhecimento. Paulo mostra-se inflexível ao dizer que Deus capacitou plenamente toda a congregação com os dons do conhecimento da palavra, e sem dúvida ele está pensando em alguns amigos específicos que têm esse dom, que foram agraciados por este dom. O que significa esse dom da palavra? Esse dom da palavra, segundo o contexto de toda a carta de Paulo aos Coríntios, refere-se à inclusão de dons como profecia, ensino, pregação, evangelização, falar em línguas, interpretação de línguas e qualquer uso de dom da palavra, da oratória, do falar. No que se diz respeito a conhecimento, a igreja tinha acesso a toda a sabedoria, percepção, discernimento e verdade de que eles necessitam. Esse conhecimento aí, gnosis. Nós iremos chegar lá, se Deus assim permitir. Eu sei que vocês estão pensando em língua, pastor. O que significa hoje? Não vou responder agora. Deixa eu chegar no texto. Se Deus permitir. Paulo destaca aqui inicialmente dois dons como principais exemplos de enriquecimento daqueles que estão em nosso Senhor Jesus Cristo. Duas áreas que causavam orgulho e contenda dentro da igreja. E ele inicia logo com esses dois. Agora elas são apresentadas como motivo de ação de graças. E sabe por que Paulo faz isso? Motivo de ação de graças, mesmo diante do orgulho que eles tinham, ele está criando uma base positiva para que ele possa explicar seu uso correto diante de Deus mais à frente. Deus concedeu dons para fortalecer a igreja e eles são usados para o povo de Deus, não para autopromoção. É o que nós vemos em muitas igrejas
terei que dizer pentecostais e neopentecostais. Eles orgulham-se de determinados dons em detrimento de outros irmãos. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Segundo ponto, nós somos capacitados para servir. Eu quero ler com vocês do verso 5 ao 7. Paulo diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja foi enriquecida porque seus membros responderam à proclamação do evangelho através de Paulo. Nós somos enriquecidos porque dissemos amém, eu quero Jesus como meu Senhor. Nós o fizemos porque Cristo, ele trabalhou em nosso coração. Não há outra maneira, não há outro modo, não há outro meio de recebermos Jesus como Salvador se Deus não fizer a obra em nosso coração. Eu e vocês somos inclinados a desobedecer ao Senhor e a viver em nossos próprios pecados. Por esta razão, nós oramos insistentemente para que Deus salve nossos familiares, nossos amigos, que Deus salve alguém na igreja que esteja realmente sem uma comunhão salvadora com Jesus. É por isso que oramos, suplicamos, porque é Deus quem realiza. O evangelho anunciado e respondido positivamente é confirmado ou confirma uma igreja genuína. Você quer conhecer uma igreja verdadeiramente, uma igreja genuína? Olhe para a pregação do evangelho. Se realmente ela exalta Jesus, se ela dignifica Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, e que a palavra tem sido colocada de maneira em que a glória seja dada ao Senhor, não a nós. O uso raro que Paulo faz aí dos termos martírio, testemunho, está aí no verso 6. Assim como o testemunho de Cristo. Paulo mal usa essa palavra, mas ele usou aqui. O uso raro que Paulo faz desse termo forense, certo? Testemunho que vem do tribunal, talvez se deva para preparar um terreno para as considerações que ele vai dar acerca do comportamento da igreja, da vida da igreja e do poder do evangelho transformador na vida da igreja. Então ele começa já preparando o terreno para dizer o que ele vai dizer no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, que eu irei ler para vocês, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Agora veja o que ele diz: não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas ele não para aí. Ele diz: tal fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Este é o poder do evangelho. Esse é o testemunho de Paulo na vida da igreja. Se nós quisermos ver um testemunho aqui fiel, é a pregação das boas novas de nosso Senhor Jesus. Não há outro testemunho que possamos dar a não ser o de nosso Senhor Jesus. Paulo ele é grato pela obra do evangelho no meio deles. Mas este evangelho ele deve ser usado como parâmetro para a vida e para a conduta da igreja. Por isso, o ponto alto do texto, capítulo 13, vai mostrar que nós devemos viver pelo amor. O amor ao Senhor e o amor de uns para com os outros. Sem autopromoção, mas doando-se, dando-se a si mesmo por cada um. Na capacidade para servir da parte de Deus, Paulo escreve: de maneira que não lhes falte nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A provisão, meus irmãos, de todos os dons é tanto o propósito quanto o resultado do enriquecimento dado por Deus à igreja.
uma vez que é dom, claro que vai estar aí na voz passiva. Nós não realizamos nada, nós não fizemos nada, nós recebemos da parte do Senhor. Vem tudo da parte dele. Nada me leva a orgulhar-me dos dons que Deus tem dado a cada um de nós. A ideia aqui é: não está faltando nada de capacitação da parte de Deus na vida do seu povo. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Claro que é muito diferente quando nós estamos plantando uma igreja para uma igreja que já faz muitos anos que existe, uma igreja centenária como a nossa. Há uma diferença muito grande. Mas Deus nunca deixa de dar pessoas com seus dons, com seus talentos, para que uns aos outros possam crescer no Senhor. À medida que a igreja aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, como seu benfeitor, proveu todas as coisas. Na igreja de Corinto, não faltou nada. E devemos orar para que não falte nenhum dom ordinário no meio de nós, e até mesmo extraordinário. Diante da circunstância da igreja, Deus não permitirá, meus irmãos, que venha haver carência entre o povo dele. Ele supre as nossas necessidades. Deus, com sua graça, tudo supre, tudo nos concede. A espera da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não deve ser passiva, inerte, mas ativa, realizando, fazendo aquilo que Deus tem nos dado. Isto significa que os dons que o Senhor tem dado a você, meu irmão, é para você manifestar na igreja local. Não omita o que Deus tem dado a você. Trabalhe para a glória do Senhor. Não espere somente da liderança. Não espere somente aqueles que estão à frente dos departamentos. Nós devemos ajudar uns aos outros. Nós temos dons que Deus tem nos concedido, dado, e nós devemos manifestar aqui na nossa igreja local. Assim como a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo será pública, como Romanos capítulo 8, verso 19 nos diz, a capacitação presente que Deus tem dado à igreja permite fornecer evidências que Deus está no meio de nós. Vocês sabiam disso? A capacitação que Deus tem dado a cada um de nós é evidência de que Jesus está conosco. Terceiro ponto. Esperando confiantemente pelo Senhor. Versos 7 e 8, Paulo nos diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é cheia de convicção, de certeza, de que realmente nós aguardamos o Senhor Jesus. Não deve pairar em nosso coração nenhuma dúvida quanto à volta de Cristo e o nosso encontro com Ele. Nosso coração está convicto de que nós iremos ver a Jesus. Iremos ver o Senhor. Deus, Ele confirmará seu povo até a volta do Senhor. Uma vez que Ele começa, Ele termina. Por esta razão, Ele é fiel. Ele nos faz perseverar até o fim. Mesmo diante de dificuldades, problemas, adversidades, contrariedades, Deus nos leva até o fim, porque Deus é poderoso para fazê-lo. A glória é somente dele. Aí no verso 8, o pronome qual refere-se a Deus Pai. Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque embora o texto esteja anterior falando de Jesus e o depois falando de Jesus Cristo, nós precisamos lembrar que Paulo está orando a Deus Pai e agradecendo ao Senhor, começando no verso 4, sempre dou graças a Deus. Então ele está dando graças ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a sua ação no meio da igreja. Na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos diante dele, diz o texto, irrepreensíveis. Paulo usa um termo anêncletos.
E o significado dela é que estaremos livres de qualquer acusação. Ou seja, o povo de Deus não será incriminado na volta do Senhor Jesus. Isso se deve à justiça de Cristo em nós. Pelo fato de termos crido no Evangelho, a justiça de Cristo está em nós. E estando a justiça de Cristo em nós, Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que nem eu nem vocês seremos incriminados, nem eu nem vocês, os que creram em Jesus, não seremos tirados da presença do Senhor. Estaremos com ele para sempre, mas exatamente porque cremos. Por esta razão, Paulo usa o termo em Cristo no verso 4. Em Cristo no verso 4. Nós recebemos essa dádiva em Cristo. Não há outro meio, outra forma, outra maneira de receber a justiça, senão por meio de Jesus. Paulo ensina em suas epístolas, tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, também usando esse termo irrepreensível, que o fim de nossa vocação é para vivermos de maneira diante do Senhor sem mancha. Mas exatamente por causa de Jesus. Não é por obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por causa da obra vicária do Senhor Jesus. Eu acho significativo nós percebermos que Paulo, ele usa a palavra confirmar no verso 6 e no verso 8. Vocês prestaram atenção? No verso 6 ele diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado. Verso 8 ele diz, o qual também vos confirmará. Paulo tem o hábito de dizer, Deus fortalecerá vocês, Deus estabelecerá vocês, mas aqui ele usa a palavra confirmar, ou seja, garantir. Paulo diz aos filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele vai confirmar, ele garante que eu e vocês estaremos diante do Senhor, em sua presença, porque é Deus quem faz isso. Ele quer dizer que assim como Deus iniciou, garantiu nosso testemunho, o testemunho de Cristo, enquanto estávamos com vocês, Paulo está dizendo, Deus também vai garantir, confirmará vocês até a volta dele. Essa repetição intencional da metáfora jurídica no verso 6 é ainda comprovada pela palavra irrepreensível, que tem um sentido de estarem sem culpa quando aparecerem diante do Senhor. No juízo final, nós iremos estar diante do Senhor sem nenhuma culpa para sermos acusados diante de seja quem for, porque Deus garantiu isso no meio de nós, dando-nos Jesus Cristo. Paulo está ensinando essa compreensão, confirmando a comunhão da igreja. É outro ponto. Ele há de confirmar todos nós por estarmos na igreja, entre o povo de Deus. Não existe vida cristã isolada, eu repito. Paulo está eliminando aqui qualquer espírito de divisão na comunidade, que é muito peculiar na igreja de Corinto. A partir do capítulo 3, nós iremos ver isso. Embora tenhamos algumas acusações da parte de Deus na sua vinda, aqueles que vivem na comunidade escatológica, a comunidade escatológica dos últimos dias somos nós, até a volta de Jesus, estão protegidos de qualquer acusação e divisão. O Senhor está dizendo, todos nós, a igreja do Senhor, irá se encontrar com Ele. Mas é a igreja, Ele não está dizendo, Pedro, você vai encontrar-se com Jesus. Ele está dizendo, o povo de Deus vai encontrar-se com Jesus. Isso me leva a não dividir a igreja, mas cuidar dela, para a glória do seu nome. Outro ponto, e último. A fidelidade de Deus, ela é o fundamento do seu povo. Está aí no verso 9. Olhem para o texto, que diz, fiel é Deus,
pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda pensando, meus irmãos, no verso 8, como podemos ter certeza de que seremos achados irrepreensíveis naquele dia? Como nós iremos saber que eu e vocês seremos encontrados irrepreensíveis? A palavra é integral mesmo, completamente puro diante do Senhor. Como nós iremos saber disso? Nós só o sabemos porque o verso 9 nos diz que fiel é Deus. Ele não prometeu, então ele é fiel. Ele é fiel para tanto. Podemos basear nossa confiança em Deus, arraigada no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, que o Deus de Israel era um Deus fiel, sempre confiável, incapaz de ser diferente, com quem, portanto, era possível contar para o cumprimento de todas as suas promessas. Paulo está baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, principalmente no capítulo 7 de Deuteronômio, verso 9, que diz: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel. Ele é fiel à sua aliança, ele é fiel ao que ele fez. Ele cumpre tudo aquilo que realmente ele prometeu para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque se dependesse de todos nós, estaríamos perdidos. Paulo nos diz, verso 9, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A comunhão aqui, ela pode ser entendida como a igreja, ela tem comunhão com o Senhor Jesus. Claro que a comunhão e a salvação, ela vem individualmente para cada um de nós, mas essa salvação individual nos leva ligeiramente para o povo de Deus. Por esta razão, nós estamos em comunidade com o Filho e em comunhão com o Filho. Mas, usando a expressão do texto, chamados à comunhão do seu Filho, diz respeito primariamente à salvação. Nós fomos chamados para a salvação. Deus nos chamou pela sua palavra a sermos salvos, a sermos perdoados. E Ele trabalhou em nosso coração com uma graça que não podemos resistir. Ele trabalhou no nosso coração e na nossa mente de tal maneira, de tal forma, que todos nós fomos impelidos pelo Espírito Santo a dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor. Sempre fomos ensinados que Deus Pai elabora um plano de salvação e que o Filho executa esse plano de salvação tanto na sua cruz, na sua ressurreição, como também na sua ascensão. A pergunta que nós devemos fazer é: mas é eficaz para todos os chamados de Deus? Dificilmente. Quando nós falamos sobre o chamado do Senhor, que Ele chama a todos, e muitos não chegam diante dEle, não vêm em arrependimento e fé, isto não significa que falta poder em Deus ou suficiência em Deus. Significa que Ele não quis salvar. É isto que significa. E nós, pastor, que fomos salvos, Ele quis salvar. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente os que foram chamados, preste atenção, somente os que foram chamados à comunhão de seu Filho têm uma experiência da paciência e da fidelidade de Deus. Nós fomos chamados à comunhão de Jesus. Busque Cristo. Busque ter comunhão com Ele. O chamado é sempre associado a Jesus, como no caso do apóstolo, no verso 1. Veja que ele foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, não é isso? Para ser apóstolo de Jesus Cristo. Como também um chamado para a igreja, a salvação e a santidade, que está no verso 12. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados
em Cristo Jesus. Todo chamado do Senhor tem que passar pelo Cristo. Sem o mediador, sem Jesus, nada podemos ter da parte de Deus. Você pode fazer o que você quiser, se sacrificar-se o máximo diante de Deus para ter alguma coisa, mas se você colocar Cristo de lado, nada você terá da parte dele, do Senhor. Deus escolheu nos dar todas as suas dádivas em Jesus. Fora de Cristo nós nada recebemos, nada. O chamado é real quando o crente tem uma verdadeira comunhão com Cristo. E esta comunhão, contudo, requer uma vida de santidade na qual os cristãos conformam-se de corpo e alma à semelhança de Cristo. Essa palavra comunhão, como também união e participação, compreende igualmente a participação tanto no sofrimento como na glória de Cristo, que pertence ao corpo dele, que somos nós. Essa comunhão, ela tem que compreender sofrimento, porque uma vez que Cristo sofreu, nós como cristãos também iremos sofrer. Mas também participaremos da sua glória pela sua manifestação e encontraremos com ele e viveremos com ele para sempre. Então essa comunhão é uma participação no sofrimento. Na maioria das vezes quem sofre mais, não quero ser autopiedoso aqui, mas a liderança que sofre mais por carregar o fardo do rebanho do Senhor. E nós temos de perto esta comunhão com Cristo, uma comunhão de sofrimento por causa do povo, por causa de nós também, mas por causa do povo. Jesus sofreu em conduzir o rebanho, ele deu sua vida pelo rebanho. Os pastores, os presbíteros devem dar sua vida pelo rebanho. E aqui vem a participação no sofrimento, mas nós iremos participar de sua glória. Isto aqui que está significa aceitar essa comunhão, aceitar os sacramentos da Santa Comunhão. Esta mesa que nós estamos aqui, onde está o cálice e o pão. Esta Santa Comunhão é lembrar que Cristo morreu por nós, como ele afirma mais à frente, no capítulo 10, verso 16, quando ele diz: porventura, o cálice que da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando o crente é completamente transformado no seu interior, no âmago do seu ser, ele tem genuína comunhão com Cristo. A proclamação do evangelho, aceita com fé verdadeira de João, conduz à comunhão, tanto com o Pai, tanto com o Filho. Primeira carta, capítulo 1, verso 13. Isso nos leva, meus irmãos, que a proteção da igreja não depende de sua capacidade, mas depende unicamente do Senhor, do poder da sua graça que está em Jesus Cristo. Deus não exige nada de nós para sermos guardados até a volta de Jesus Cristo. Nada temos e nada podemos fazer. Tudo vem dele e volta para ele em glória e louvor. A comunhão da igreja depende dele exclusivamente, sua capacitação por nós. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Algumas aplicações. Primeiro lugar, a ação de graças é o fôlego de uma fé viva. A gratidão no coração é o fôlego de uma fé genuína e viva. A ação de graças, ela elimina o egocentrismo. Ela elimina o orgulho e a pretensão. Embora Paulo esteja ciente das dificuldades da igreja de Corinto, seu coração está cheio de gratidão e está maravilhado. Agradeça a Deus por aquele irmão que tem um dom da parte de Deus para abençoar a igreja. Deus, muito obrigado por ter levantado aquele irmão. Louvado seja o Senhor pela vida dele em nosso meio. As bênçãos de Deus são evidentes para aqueles que não se encontram iludidos com suas próprias realizações. Em segundo lugar, a vida cristã é uma vida em comunidade, em igreja.
Não pense que a vida cristã é uma vida isolada. Não pense que você é crente em sua casa. Você é crente para viver uns com os outros. A igreja ela tem que ser uma alternativa para uma sociedade que está distante do Senhor. E essa sociedade mundana está distante de Deus, e nós precisamos ser uma alternativa de salvação no Senhor Jesus, uma alternativa de santificação, uma alternativa de amor, de cuidado e de acolhimento. Deus enriquece a igreja, a comunidade dos que creem. O individualismo ele é contrário aos propósitos do reino do Senhor. Nós vivemos em uma época de só olharmos para nós. Somos individuais e deixamos de olhar para o todo, para os irmãos, para a igreja. E muitas vezes nós chegamos na igreja somente para receber, eu sozinho. Quando você tem vindo para a adoração pública, você tem dito, Senhor, fala comigo e com os meus irmãos. Oro pelos pastores para que eles realmente sejam cheios do teu Espírito Santo. Foi o que ouvimos hoje pela manhã. Os cristãos eles foram transferidos de uma existência em Adão, em que o pecado destrói a comunidade, para uma comunidade em Cristo que é transformada e é dirigida por Ele. Ela é conduzida pelo compromisso de uns para com os outros, debaixo do senhorio do Senhor. Terceira aplicação, os dons de Deus têm a capacidade de manifestar enquanto estamos aguardando o Senhor. Deus derramou o seu Espírito Santo e permitiu que a comunidade de Cristo esteja em sua presença e os dons que Ele tem nos dado manifesta o seu reino. E isso nós temos enquanto nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo e precisamos exercer os dons por amor aos irmãos. É uma obra de serviço mútuo, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Em quarto lugar e último, aprenda a orar em gratidão pelo irmão que é complicado. Existe irmão complicado. Eu sou complicado. Você é complicado. Todos nós somos complicados. Mas existem alguns que passam da medida. Então ore por ele. Seja grato pela vida dele. A igreja de Corinto é uma comunidade que criava dificuldades uns para com os outros e com a liderança. Mas ele está aqui dando graças e vai tentar direcionar por meio de sua palavra essa igreja. É isso que ele vai fazer. Ele louva a Deus pela obra salvadora na vida deles. Então ore por aquele irmão, qualquer irmão, e diga o seguinte: Senhor meu Deus, meu irmão é muito complicado, mas ele é complicado como eu sou. Diga isso ao Senhor, abertamente. E continue dizendo, me dá forças para ajudá-lo, assim como tenho sido ajudado. E diga assim, primeiro louvo ao Senhor por Cristo ter salvado a sua vida, a vida do meu irmão. Eu louvo ao Senhor por isso. Cristo está nele e não posso desconsiderar meu irmão, porque estaria desconsiderando o próprio Cristo. Que ele cresça e eu também cresça. Agora, isso só pode ser feito por causa de Jesus. De outra sorte, você nunca mais, ou nunca, melhor dizendo, fará. Sem Cristo, nada podemos fazer. Aqueles que estão conosco, olhe para Cristo, veja a salvação que existe nele, viva em comunidade, embora as nossas imperfeições, elas existem. Aqui é um lugar de aconchego, por causa do aconchego de Cristo para conosco. Temos que aprender com ele, por isso que Paulo diz, acolham uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Senhor nosso Deus,
Te bendizemos pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Que o Senhor nos ajude a sermos bondosos uns com os outros, pacientes uns com os outros. Que tua palavra esteja viva em nosso coração. Que o Senhor seja exaltado nesta igreja. Que aprendamos a ter compreensão, amor, cuidado, zelo pelas coisas do Senhor. Que não sejamos egoístas, mas que amemos Jesus Cristo e os irmãos que estão no Senhor. Obrigado, Deus. Pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém.